Oi, professoras, professores, tudo bom? Meu nome é Ana Helena Passos, eu vou estar com vocês aqui conversando sobre a educação étnico-racial. Educação étnico-racial é um ponto do concurso de vocês, tá? E a gente, neste momento, vai ficar conversando sobre a Lei 10.639 de 2003, tá? Que é um ponto importante, é uma lei importante que mudou a educação no Brasil com relação a estudos étnico-raciais, tá? Vou falar um pouquinho quem eu sou, me apresentar, para a gente começar a nossa conversa. Meu nome é Ana Helena, vocês vão descobrir com o passar da nossa aula que eu sou pernambucana, mas já vou dar a dica agora, tá? Sou pernambucana, eu sou advogada de formação e eu fiz um mestrado e doutorado na área de relações étnico-raciais, tá? No curso de serviço social, que também é um curso, um tipo de formação ligada a ciências sociais, a antropologia, mas é uma formação intervencionista. E a área de relações étnico-raciais é uma área muito nova e que entra no serviço social junto quando entra com a educação, tá? Então, eu estou há mais de 15 anos trabalhando em pesquisas ligadas a entender o racismo, entender o que são as relações raciais, entender essas novas configurações de relação racial no Brasil. E um pouco venho conversar com vocês sobre, em específico, sobre uma lei que muda as diretrizes curriculares nacionais, tá? Que é a Lei 10.639 e a Lei 11.465, que vem depois, em 2008, e que altera também um pouco o conteúdo da 10.639, tá? Vamos começar a nossa conversa. Vamos pensar um pouquinho como é que nasce uma lei, de onde é que vem uma lei, tá? A lei não cai, quando ela é sancionada em 2003, ela não cai à toa, né? Ela não vem, cai de paraquedas e transforma as diretrizes curriculares nacionais assim, sem uma história. Por trás dela tem uma história, tá? Essa história a gente vai marcar, a gente vai começar no final da década de 90, mas eu queria falar para vocês que, na realidade, a história das novas configurações das relações raciais no Brasil, ela tem uma história de luta datada de um século, tá? A gente vai aos pouquinhos na aula descobrindo por quê, mas há uma premissa básica do entendimento que vem dos direitos humanos de que a gente vive uma desigualdade social muito grande e uma desigualdade racial e de gênero. Tá? Como é que isso acontece? Por que é importante para a gente? Por que a gente tem que pensar uma nova educação para pensar essas relações? Tá? Então, essa é uma história de luta que é datada de um século, mas nas últimas décadas desse século houve um avanço muito grande em relação à mudança de leis. Tá? Há uma mudança da sociedade com uma imposição jurídica, tá? Muito grande. E essas novas leis, elas nascem impulsionadas pelo movimento social negro. Tá? É o movimento, a organização civil, no formato de luta do movimento negro, que consegue conquistar, tá? Essas novas leis que vão alterar a configuração da nossa educação, tá? E a configuração também das nossas relações sociais. Então, a Lei 10.639, ela é sancionada em 2003. Inclusive, tem um fato interessante sobre a lei, porque é a primeira lei sancionada no governo Lula. Tá? Lula assume em janeiro, e 9 de janeiro, a primeira lei que é sancionada pelo governo Lula é a Lei 10.639, tá? Que vai alterar toda uma história da educação voltada a novas relações raciais, né? Novas relações étnico-raciais. E a gente começa, às vezes a gente fala relações raciais, porque o primeiro legado dessas conquistas está voltada ao estudo de história africana e história afro-brasileira. Mas depois, com o passar dos anos, o movimento social indígena também conquista, tá, a sua reconfiguração histórica reconhecida
e em 2008 a Lei 11.645 vem alterar o conteúdo da 10.639, que a gente vai ver adiante, tá? Então, essa história, na realidade, ela vem quando entra no Brasil um debate sobre multiculturalismo e quando vem uma agenda política do movimento voltada a lutar pelo reconhecimento da diversidade cultural e étnica brasileira. Então, em 96, o Programa Nacional de Direitos Humanos constrói um decreto chamado 1904, tá, de 2006, que assegura a presença histórica das lutas dos negros na Constituição do país. Então, esse é um ponto de partida, o reconhecimento da presença histórica da luta negra. Só que reconhecer a presença histórica não altera tanto, né? Precisa reconhecer, valorizar e principalmente entender. Porque a gente precisa entender antes que história é essa. Tá? Então a gente vai, outros decretos vão acontecendo, junto com decretos que vão transformando o campo da educação, também vêm decretos e leis que vão alterando também a configuração do direito penal. Tá? Reconhecendo como crime inafiançável o racismo, por exemplo. Então você tem uma alteração de leis que não está só direcionado a uma mudança na educação. Você também tem uma mudança nas leis penais, tá? Então isso é importante porque isso legitima uma outra posição do Estado frente ao racismo. Porque no momento em que você reconfigura toda a conjuntura jurídica do Estado, você está comprovando, você está afirmando que existe um racismo no Brasil e que a gente precisa combatê-lo. Tá? E esse combate não é só na imposição penal, mas também nas reconfigurações das relações. E existe dentro do movimento uma agenda política que pontua, bate muito forte na necessidade da mudança na educação, porque é a educação que vai transformar as relações interétnicas, as relações intergêneros. Então, a educação é um lugar muito importante para a reconfiguração da formação social brasileira. Então, o movimento negro aposta muito nessa mudança na educação e estamos aqui para pensar que mudança foi essa. Tá? Então, ainda pensando quais foram as leis que antecederam a Lei 10.639 e os decretos e as convenções, em 60, a Unesco, já muito preocupada, a Unesco tem uma história de preocupação com essas relações sociais pós-guerra, tá? Porque a gente viveu na Europa momentos, né, de genocídios étnicos muito grandes, e aí a Unesco, preocupada em repensar essas relações, começa a construir conferências, simpósios, e para pensar essas novas relações étnico-raciais, tá? Em prol de uma maior equidade, de uma maior justiça, de uma maior igualdade de oportunidade para todos, passado todo um processo de xenofobismo, de genocídio, que ainda vivemos, mas que estamos em vias de buscar soluções. Em 2001, na África do Sul, a Unesco construiu uma grande conferência em Durban, tá? Que ficou conhecido como Conferência de Durban, que é a Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Discriminações Correlatas. O Brasil participou dessa conferência, várias organizações civis brasileiras, ONGs ligadas principalmente à reflexão sobre a condição da mulher negra no Brasil, eles participaram dessa conferência e o Brasil assinou um relatório final da conferência, assumindo um compromisso de que ia combater o racismo no país.
tá? Então, isso foi um impulsionador para, na entrada do governo Lula, em 2003, sancionar a Lei 10.639, tá? Em janeiro de 2003. Então, a conferência de Durban, ela foi o impulsionador da sanção da Lei 10.639. Voltando um pouco ao passado, a gente veio para o século XXI, mas eu vou voltar com vocês, tá? Para 2 décadas antes do século XX. Voltando, a gente tem também indícios, né, de que a gente precisa construir essas leis já na própria Constituição Federal de 88. Tá? A Constituição Federal de 88 tem artigos voltados a combater a prática do racismo, a garantir promoção de igualdade de oportunidade, tá? Você tem o artigo 3, inciso 4, que garante a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Você tem o inciso 42 do artigo 5º, que trata da prática do racismo como crime inafiançável. Então você tem já na Constituição, e o artigo 215, também muito importante, que trata da proteção das manifestações culturais. Então aí você tem um artigo que vai tratar da prática direta do racismo, tá? O racismo como crime, e você tem também artigos voltados a repensar a construção da identidade do país, pensando o país agora como um país de diversidade cultural, e nessa construção de identidade o respeito a várias manifestações culturais. Então, você já tem na própria Constituição Federal realmente a base legal que precede a Lei 10.639. A Lei 10.639, ela na realidade altera um artigo da Lei 9394 de 1996, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Tá? A Lei 10.639, ela vem alterar o artigo 26, 26A e 79B da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, e ela aponta exatamente para a promoção da igualdade racial e o grande legado, o que trata realmente a Lei 10.639 é a introdução do estudo sobre o continente africano e sobre os afro-brasileiros no Brasil, desde o ensino da educação infantil. Então você vai alterar toda a construção pedagógica da educação infantil, do ensino médio, da educação fundamental, do ensino médio, do ensino superior, com a entrada dos estudos africanos e afro-brasileiros. E aí, você vai me perguntar, mas só numa matéria, só na disciplina, e principalmente, como é que eu trato esse assunto? Tá? Essa é a questão, e essa inclusive pode ser uma questão importante no concurso, porque essa é uma questão que foi uma questão de muito debate quando a Lei 10.639 foi implementada. Porque a questão era, eu não tenho professores que entendam sobre a história da cultura africana. Eu não conheço professores que saibam sobre a história do negro no Brasil. E aí a gente reflete, por que isso? Por que a educação não tem isso? Como é que a gente faz isso? E essa lei altera uma única disciplina? Tá? Essa é uma questão. Por que não? Não altera uma única disciplina. A lei vem alterar a construção do projeto pedagógico. Tá? Ela vem alterar, eu vou buscar aqui um slide para vocês, que tem uma fala muito importante da professora Petronília Beatriz Gonçalves. A Petronília foi uma professora muito importante na construção de um parecer 0304 de 2004, tá? Que foi um parecer que direcionou os princípios para a Lei 10.639. Tá? A lei foi sancionada em 2003, mas esse debate sobre a implementação da lei foi muito forte
uma reação de como é que a gente vai implementar isso foi muito forte, e a professora Petronilha foi uma pessoa importante para construir um relatório que direcionasse, né, que apontasse os princípios da lei para a melhor implementação dela. E a professora Petronilha, ela falava assim pra gente: a lei 10.639, ela não muda conteúdo, ela muda existência. Tá? O principal da lei, e que a gente vai ver nos seus princípios daqui a pouco, é que você tem que mudar a sua forma de pensar, a sua forma de construir a sua percepção sobre brancos e negros no Brasil. Sobre que relação é essa? É uma relação igual? Será que é uma relação igual? Vamos pensar juntos. Será que tem um legado de preconceito? Tem um legado de discriminação? E mais, não só um legado. Será que somos preconceituosos? Será que somos racistas? Então, a Petronilha, a professora Petronilha, ela fala pra gente que o grande desafio para a implementação da lei é a gente pensar a nossa própria conduta frente às discriminações raciais. Tá? E isso é um ponto, parece um ponto muito subjetivo, mas pode ser uma casquinha no concurso, porque muito se insistiu na dificuldade da implementação, porque não sabia se colocava esse conteúdo na literatura, na língua portuguesa, na educação artística. Que conteúdo é esse? Aonde eu coloco esse conteúdo? Tá? Então, é um conteúdo transversal e é indicado que as áreas de literatura, português, educação artística sejam disciplinas que fossem mais apropriadas para esse conteúdo. Mas elas não são as únicas. O conteúdo sobre a história e cultura afro-brasileira, africana e afro-brasileira tem que ser trabalhado em todas as disciplinas, tá? Essa é uma boa dica. Essa é uma boa dica para a gente pensar. Tem que ser trabalhado em todas as disciplinas, tá? Vamos ficar atento, porque vamos ficar atento não só para o concurso, vamos ficar atento quando estivermos em sala de aula. Tá? Montando, quando a gente passar no concurso, estiver montando a nossa aula, a gente tem que pensar que todas as disciplinas vão ter que trabalhar conteúdos sobre história da África e história afro-brasileira. Quando a lei fez 10 anos, a gente está em 2003, né? A gente está em 2015, a nossa lei aqui tem 12 anos. Quando ela fez 10 anos, muita gente refletiu sobre ela. E a professora Petronilha falou assim pra gente: a Lei 10.639 é um símbolo do resultado de uma luta, ainda parcial, mas de uma luta de muitas gerações, que passaram um século insistindo que os brasileiros conheçam a cultura dos africanos e afro-brasileiros. Não podemos nos esquecer, uma forma de desvalorizar é desconhecer. Daí a importância de incorporação do debate da diversidade étnico-racial nas práticas escolares. Tá? Então, a gente tem que pensar nossa prática pedagógica. Esse é o importante. Tá? Depois, em 2008, o movimento indígena consegue alterar também os mesmos artigos e se constrói uma nova lei que altera o artigo 26 e o 26A e altera a própria lei 10.639, incluindo o conteúdo de história indígena. Tá? Então, é uma outra lei que é sancionada em 2008, mas que na realidade vai alterar os mesmos artigos da Lei 10.639. Então, isso também é uma questão importante, porque muita gente fala Lei 10.639, e é correto falar, porque a Lei 10.639, ela trata dos estudos, da inclusão dos estudos africanos e afro-brasileiros, tá, no ensino infantil, fundamental, médio e ensino superior. E a Lei 11.465 de 2008, ela acrescenta a esses mesmos artigos da Lei 10.639 a inclusão dos estudos indígenas. Então é uma lei muito pequena e que na realidade trata exatamente disso, trata exatamente da inclusão dos estudos indígenas
estudos sobre história e cultura indígenas, tá? Nesse conteúdo que vai... qual é o objetivo do conteúdo? Vamos pensar, que vai transformar as relações étnico-raciais. E aí faz sentido, porque quando a gente fala de etnia, a gente está falando das nossas comunidades indígenas, e quando a gente está falando de raça, a gente está falando da relação entre brancos e negros, tá? E estamos falando, na realidade, da mesma coisa, de uma relação discriminatória e de uma relação racista com relação a esses grupos étnico-raciais, tá? Tudo bem? Isso ficou tranquilo para todo mundo? Então, já falando um pouco a lei 11.465, é isso que a gente falou, tá? Está aqui com a gente o slide falando isso. Altera a lei 9394, tá? De 96, modificada pela lei 10639, de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura afro-brasileira e indígena. Tá? Então, a alteração da Lei 11.465 é a inclusão dos estudos indígenas. Então, vamos seguindo um pouquinho, e aí a gente para um pouco para pensar isso que a gente já conversou, tá? Mas é importante porque... no concurso pode cair, por que a gente tem que pensar uma educação étnico-racial? O que é isso, né? O que é pensar uma educação étnico-racial? Então, é sobretudo reconhecer a diversidade social e cultural do país, reconhecer sua formação, seu processo histórico e suas características atuais, tá? Então, a gente está falando de reconhecimento, a gente está falando de valorização, tá? A gente está falando também de reparação, porque a Lei 10.639, ela vem no bojo, tá? de conteúdos que a gente chama de ação afirmativa. Ação afirmativa, para muita gente, quando fala cotas, né? Ação afirmativa é só cotas. Não, não é só cotas, tá? Então, isso também é uma questão que pode acontecer. A Lei 10.639, ela é uma ação afirmativa. Ela é uma ação afirmativa porque ela modifica a construção das relações étnico-raciais a partir do reconhecimento da valorização, tá, da diversidade social e cultural do nosso país. Tá? As cotas é um tipo de ação afirmativa que vai pensar o ensino superior. Tá? Então, é uma outra forma de ação afirmativa, diferente da Lei 10.639. Isso é um ponto importante também que a gente tem que pensar e que pode... vou tomar um copo d'água. E que pode ser ponto do concurso. Então, já que... Vamos pensando juntos, né? Para a gente pensar a Lei 10.069, a gente tem que pensar... Ela altera, né? A gente já falou, ela altera a nossa percepção da formação social brasileira, tá? Entendendo que a formação social brasileira, ela é diversa, social e culturalmente, ela não é homogênea, tá? Essa identidade nacional, ela não é homogênea, ela parte da perspectiva da diversidade. Então, para a gente entender isso, a gente tem que entender alguns conceitos, algumas categorias e os princípios norteadores dessa lei. Tá? É isso que a gente vai fazer junto agora. A gente vai entender alguns conceitos que são fundamentais para a gente entender o que é discriminação, o que é preconceito, até para a gente, na hora de formar esse conteúdo, tá? Esse conteúdo pedagógico, a gente entender que relações são essas. Elas são preconceituosas, são discriminatórias, e elas vêm da onde? Tá? Que história é essa? Elas são apenas preconceituosas? Porque se a gente pensar só preconceito e discriminação, sem entender a fundo que isso vem de um racismo, a gente pode também falar sobre preconceito contra o gordo, por exemplo. É a mesma coisa que preconceito contra o negro? Será? Então, eu tenho uma ligeira impressão que não. Vamos pensar. Então vamos pensar aqui junto com a gente o que é preconceito, o que é discriminação e o que é racismo, tá? Isso é importante para a gente pensar as relações entre brancos e negros. Preconceito é um julgamento negativo e prévio dos membros de um grupo racial. Ele é aprendido socialmente. Então, é um julgamento que você tem contra um outro que você percebe ele diferente, tá? Diferente, você não reconhece afinidades, tá? E você subjuga
aquela pessoa com desconhecimento, tá? Então, preconceito você pode ter com os indígenas, com os negros, com as mulheres, com os gordos, né? Preconceito é uma atitude que você faz de julgamento negativo com relação ao grupo social. A discriminação já é um pouco mais. A discriminação é a prática do racismo e a efetivação do preconceito. Então, é o ato em si. A discriminação é o ato, é a prática do preconceito, tá? E o racismo? O racismo é um pouco mais complicado, tá? O racismo é uma ideologia. O racismo é a construção de uma história de relação de poder entre brancos e negros. Aí você me fala, entre brancos e negros e indígenas? Não. Com relação ao racismo, é entre brancos e negros. Com relação a indígenas, a gente pode falar... alguns autores também vão falar de racismo, tá? Não é incorreto. Mas alguns autores vão falar de xenofobismo com relação a essa discriminação histórica, essa relação de opressão de poder histórica entre os grupos étnicos. Aqui, a gente está pontuando a relação entre brancos e negros. E aí, por quê? E aí você vai pensar duas questões, vamos pensar junto duas questões. Uma é, por que a gente está falando de brancos e negros se o país é mestiço? Tá? Primeiro ponto, que é um ponto que a gente tem que pensar. E segundo ponto, um acréscimo a isso, é que a Lei 10.639, a gente não pode esquecer, ela nasce de uma luta dos movimentos sociais negros. E dentro da agenda do movimento social negro, em determinado tempo histórico, foi necessário firmar a categoria analítica de construção de grupos sociais entre brancos e negros, tá? Para a gente poder definir quem era que recebia a discriminação, quem eram os grupos sociais que sofriam a discriminação, tá? Então a gente, mesmo em um país mestiço, daqui a pouco a gente vai tentar falar um pouco sobre isso, mesmo num país mestiço, a gente sabe que os grupos considerados pardos e negros, tá? Os grupos considerados pardos e pretos, eles formam a categoria negra, tá? Então, quando a gente vai falando de brancos e negros, o IBGE coloca, né, quando você vai falar qual é a sua cor e raça, o IBGE oferece a cor parda e preta. A cor parda e preta vai configurar o grupo social negro, tá? E esse grupo social negro, historicamente, é o que sofre discriminação e racismo. E esse racismo, essa discriminação, altera a possibilidade de igualdade no campo econômico, no campo social, no campo cultural e no campo afetivo. Tá? Então, é disso que a gente está falando. É uma história de relação de poder entre brancos e negros que define uma oportunidade ou não oportunidade para esses grupos. Tá? É sobre isso que a gente está falando. E aí a gente vai pensando, porque eu acho que esse também é um ponto importante, porque constrói a nossa história de como a gente chega ao Estado ter que sancionar uma lei para a inclusão de história afro-brasileira num país que tem 50,7% da população negra. Lembrando, negro, pretos e pardos. Tá? Isso também é uma questão que a gente tem que ficar atento. Então, aí a gente pensa, o Brasil é um país racista? Será? Quem acha que o Brasil é um país racista? Acho que nesse momento está todo mundo assim pensando, né? Não, eu não acho, porque, por exemplo, eu tenho uma tia negra. Isso configura que o Brasil não é racista? Ou, por exemplo, alguém vai falar, não, eu trato todo mundo da mesma forma, eu trato todo mundo igual. Então, eu não considero que o Brasil é racista. Tá? Então, isso é para brincar um pouco com vocês, porque na realidade, o fato da nossa ação individual ser uma ação pensada, condicionada a dizer eu tenho que tratar todo mundo igual, não necessariamente a gente trata todo mundo igual. E não necessariamente o mercado dá oportunidade de trabalho a todo mundo igual. Tá? E não necessariamente as culturas são tratadas de forma igual. Tá? Então, isso é uma história antiga do Brasil, tá? E é uma história escondida do Brasil. E a gente pensa que é uma história escondida do Brasil
porque o Brasil foi formado a partir da perspectiva de categoria classe, tá? E aí a gente precisa definir um pouco o que é classe e o que é raça, tá? Classe e raça são categorias analíticas, tá? Tem um sociólogo, o nome dele é Antônio César Guimarães, ele é um professor da USP, e ele fala pra gente a diferença de categoria analítica e categoria nativa. Categoria analítica é a categoria que dá suporte à construção teórica e conceitual sobre algo que a gente vai definir desse entendimento da sociedade, tá? E a categoria nativa é aquela que nasce das relações sociais. Então, cor, quando a gente fala preto, você é preto, não, eu sou meio amarelo, não, eu sou marrom bombom. Isso são categorias que definem as relações sociais com relação à cor das pessoas que se entendem no grupo social, mas isso não é uma categoria analítica. Analítica é uma categoria científica construída historicamente para definir relações sociais, tá? Então, classe define essas relações sociais a partir da subordinação e dominação com relação ao trabalho, com relação à construção dos grupos sociais em relação a capital-trabalho. Tá? E raça é uma categoria que nasce das teorias racistas, mas é incorporada na discussão para entender e explicar as desigualdades dos povos pela cor ou etnia. O que significa isso? Como é isso? No século XVIII, no século XIX, existiam teorias raciais que provavam, ou tentavam provar, na época provavam cientificamente, que existia realmente uma inferioridade dos grupos de cor preta. Tá? Isso foi sendo incorporado na nossa construção de história de mundo, tá? E num determinado tempo histórico, mais ou menos meados do século XX, isso foi sendo desconstruído. A gente foi desconstruindo essa ideia de que os povos eram inferiores e superiores de acordo com a sua cor da pele, e isso foi deixando de lado, essa categoria foi deixando de lado para entender os povos, para entender a construção da civilização. Só que o movimento negro foi percebendo que os negros foram discriminados por essa categoria. Os negros foram discriminados porque existia raça. Então, qual foi a atitude que fizeram? Pegaram a categoria raça, revalorizaram, deram sentido positivo a ela e incluíram no debate de luta. Então, a gente vai lutar por igualdade porque somos negros. Tá? Vocês, grupo que querem dominar, construíram a ideia de que os negros são inferiores. Nós vamos pegar essa categoria que nos definiu enquanto grupo social, valorizar, positivar e construir políticas públicas para a gente construir uma igualdade de oportunidade. Tá? Então a categoria raça é importantíssima para a gente pensar essa configuração histórica e principalmente para pensar o conteúdo, quando a gente vai em sala de aula, pensar os conteúdos da prática pedagógica. Vamos pensar alguns princípios norteadores da construção dessa lei. Então a gente já pensou conceito, tá? Discriminação, preconceito e racismo. Já pensamos categorias que são importantes estarem no bojo do material que vocês vão construir. E a gente vai rapidamente falar sobre princípios norteadores da lei. Os princípios norteadores da lei o despertar da consciência política e crítica, o fortalecimento da identidade e ações educativas de combate ao racismo e as discriminações raciais. Esses são os princípios norteadores, da Lei 10.639. Tá? A gente precisa conversar melhor sobre eles, porque é neles que vai estar tudo o que a gente precisa entender sobre como se reconstrói essa relação de igualdade entre as pessoas humanas, como se valoriza as percepções culturais e sociais do povo negro, tá? Então, já que a gente precisa conversar melhor, a gente vai ter um outro momento para conversar só sobre os princípios norteadores da Lei 10.079, tá? Nesse momento, eu vou finalizar com vocês, tá? Agradecendo
pedindo que vocês pensem sobre esse conteúdo. É um conteúdo, a gente chama de conteúdo transformador, tá? Porque insistindo que não é só a prática pedagógica que a gente vai alterar ao incluir história e cultura africana e afro-brasileira. A gente vai alterar a nossa relação com a vida, a nossa relação com os nossos grupos sociais, os mais próximos familiares, ou as crianças, as nossas crianças, as crianças das escolas, tá? Queria agradecer e falar que no próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre os princípios. Obrigada e até a próxima.